Como foi a criação do mundo aos olhos do diabo? Antes de Deus dizer haja luz, já havia uma guerra. Não na terra. A terra ainda não existia. No próprio céu. 1/3 dos anjos havia seguido um líder brilhante em uma rebelião que durou, segundo os registros antigos, o suficiente para abalar a eternidade. Eles perderam. E a punição foi algo que nenhuma mente angélica poderia ter imaginado. A existência contínua, fora da presença divina, com memória perfeita de tudo o que haviam sido. É aí que a história de John Milton começa. E é aí que a criação do mundo ganha um segundo narrador. John Milton era cego quando escreveu o seu poema mais importante. Tinha 55 anos, vivia em isolamento político após a queda do governo puritano na Inglaterra, e ditava seus versos para filhas e amigos que os transcreviam à mão, sentados ao seu lado em silêncio, esperando cada palavra que chegava como quem recebe algo precioso. O livro que nasceu dessas sessões de ditado, publicado em 1667, tinha 12 livros completos, mais de 10.500 versos, e narrava a história mais antiga de todas, a criação, a queda e o plano de redenção, mas a partir de um ângulo que ninguém havia explorado com aquela profundidade e coragem, o ângulo do perdedor. John Milton deu voz a Satanás, e ao fazer isso, revelou algo que é, ao mesmo tempo, literário, teológico e profundamente perturbador. Revelou que o inimigo não é apenas maldade abstrata, é inteligência, é orgulho calculado. É uma escolha feita com plena consciência das consequências. E é uma testemunha ocular de absolutamente tudo que veio depois. Para entender como a criação do mundo foi vista pelos olhos do diabo, você precisa primeiro entender quem ele era antes de ser o diabo. Porque a queda só faz sentido completo quando você dimensiona a altura da qual ele caiu. O nome Lúcifer aparece no texto hebraico do livro de Isaías, no capítulo 14, verso 12. Em latim, a palavra significa portador de luz, ou filho da aurora. Não era apenas um título poético atribuído por admiradores, era uma descrição funcional do que esse ser representava dentro da criação. Entre os seres criados antes da existência do tempo físico, antes dos planetas, antes das estrelas, antes de qualquer coisa que olhos humanos possam ver ou que instrumentos científicos modernos possam medir, havia uma hierarquia de seres espirituais de inteligência e poder que ultrapassa qualquer comparação humana possível. E dentro dessa hierarquia, Lúcifer ocupava um posto que nenhum outro ser criado havia ocupado ou jamais voltaria a ocupar. O livro de Ezequiel, no capítulo 28, versos 12 ao 19, oferece uma descrição que causa desconforto genuíno, mesmo para leitores experientes da Bíblia, porque não parece estar falando de um demônio. Parece estar falando de algo glorioso. O texto descreve um ser que estava no Éden, o jardim de Deus, que era perfeito em beleza, não belo como os padrões humanos de beleza, mas perfeito, completo, sem falha, que havia sido criado com pedras preciosas como parte de sua constituição espiritual: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. 9 pedras de cores e propriedades distintas, todas incorporadas à sua própria existência. Que tinha tubérculos e flautas preparados dentro de si desde o dia de sua criação, a música não era algo que ele produzia externamente, mas algo que existia dentro dele como parte de sua arquitetura espiritual, que era o querubim ungido e protetor, que andava no meio de pedras de fogo, que era irrepreensível em todos os seus caminhos desde o dia em que foi criado. Pensa nessa imagem por um momento. Um ser cuja beleza era tão absoluta que as próprias pedras preciosas da terra eram reflexo de sua constituição. Um ser cuja música não dependia de nenhum instrumento externo, porque o instrumento era ele mesmo. Um ser que não apenas estava na presença divina, mas que a protegia, que era o anjo guardião da própria glória de Deus. Um ser que andava entre o fogo e não era consumido. Um ser que, no momento de sua criação, era definido pela palavra mais absoluta possível: perfeito. Milton captou isso com precisão no livro primeiro de O Paraíso Perdido. Quando Satanás aparece pela primeira vez no poema, já caído,
já no abismo do inferno, esmagado contra a superfície ardente do lago de fogo, Milton faz questão de lembrar ao leitor o que aquele ser havia sido. Não para gerar simpatia com o antagonista, mas para que a magnitude da queda seja completamente compreendida. Porque a grandeza da tragédia depende diretamente da grandeza do que foi perdido. Quanto maior a altura, mais devastador é o impacto com o chão. E no caso de Lúcifer, a altura havia sido a maior possível dentro da criação, e o chão foi o mais fundo que existe. Para entender o que desencadeou tudo isso, você precisa voltar ao momento antes da rebelião. Não ao momento do ato, mas ao momento do pensamento. O texto de Isaías 14 é um dos mais devastadores de toda a Escritura, na sua clareza sobre a psicologia do orgulho absoluto. O verso 12 começa: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E então os versos 13 e 14 revelam o que estava dentro do coração de Lúcifer, não o que ele disse em voz alta para outros ouvirem, mas o que ele disse dentro de si mesmo, no espaço mais privado de sua existência. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e me assentarei no monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações. 5 vezes o pronome eu. 5 movimentos em direção ao centro que não lhe pertencia. Não foi uma rebelião impulsiva. Não foi a explosão irracional de um ser desequilibrado. Foi uma escolha calculada, nascida de um processo de pensamento que começou com admiração de si mesmo e terminou com a convicção de que merecia mais do que tinha. O orgulho não chegou de fora como uma tentação. Nasceu de dentro, alimentado pela própria grandeza que Deus havia colocado nele. Milton transformou isso em cena dramática no livro 5º de O Paraíso Perdido. O anjo Abdiel, um dos mais importantes personagens secundários do poema, o único anjo que confronta Satanás abertamente antes da batalha celeste e que depois retorna ao lado de Deus, questiona Satanás. Como pode reivindicar igualdade ou superioridade sobre aquele que o criou? E a resposta de Satanás, na versão de Milton, é uma das falas mais reveladoras de toda a literatura ocidental. Ele argumenta que não se recorda de ter sido criado, que sua existência sempre foi sua, que ele se autogerou, que cresceu do próprio poder que possui, que não deve nada a ninguém, que a subordinação que Deus exige é uma injustiça e não uma ordenação natural das coisas. Isso é crucial para entender o que vem depois. Porque não é a lógica de um monstro, é o erro de um gênio que chegou a si mesmo como conclusão final de toda a realidade. Lúcifer não decidiu se rebelar porque era mau por natureza. Ele havia sido criado perfeito. Ele se rebelou porque chegou a um ponto de grandeza tão extremo que não conseguiu mais ver além de si mesmo. A beleza, a inteligência, a posição, o poder. Tudo isso se tornou um espelho que ocupou o campo visual inteiro. E quando o espelho fica grande o suficiente, você para de ver o que existe além dele. Você para de ver de onde vem a luz que faz o espelho brilhar. A guerra que se seguiu não tem paralelo em nenhum evento humano registrado ou imaginado. O texto do Apocalipse, no capítulo 12, versos 7 ao 9, narra o momento com uma concisão que é ela mesma uma forma de arte. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, e não se achou mais no céu o lugar deles. E o grande dragão foi expulso, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. 3 versículos. Uma das cenas mais dramaticamente carregadas do universo inteiro, narrada em menos de 60 palavras no texto original. Milton levou 2 livros inteiros, o livro 5º e o livro 6º de O Paraíso Perdido, para expandir o que aqueles 3 versículos contêm. E ao expandi-los, criou algo que vai além da literatura, uma tentativa de imaginar o inimagível, um conflito onde os participantes são seres de poder e inteligência, que não podem ser feridos, da maneira que corpos físicos são feridos. Onde a batalha acontece em dimensões que a linguagem humana não possui palavras adequadas para descrever. Onde as forças envolvidas são suficientes para dobrar a estrutura do espaço-tempo, antes que o espaço-tempo sequer existisse.
Milton descreve anjos arrancando montanhas inteiras do solo celestial e as arremessando como projéteis contra as hostes inimigas. Descreve o som da batalha como algo que poderia desfazer a ordem fundamental das coisas. Descreve 2 exércitos de centenas de milhares de seres imortais em um conflito que durou 3 dias. 3 dias no tempo da eternidade, o que a mente humana, acostumada a medir tudo em termos de fadiga física e recursos limitados, simplesmente não consegue dimensionar adequadamente. E no 3º dia, o próprio Filho de Deus avançou sobre os rebeldes. Milton descreve essa cena com imagens tiradas diretamente do livro de Ezequiel. O carro de guerra divino, com rodas dentro de rodas, criaturas com 4 faces distintas, relâmpagos e fogo que saíam de dentro de uma nuvem que se movia com propósito. Os rebeldes não foram destruídos, foram expulsos. Há uma diferença teológica crucial aqui. A destruição seria uma misericórdia. A expulsão com plena consciência é outra coisa completamente. Houve uma queda. Aqui é onde a narrativa de Milton se torna verdadeiramente singular e perturbadora. Ele descreve a queda não como um instante de teletransporte do céu para o inferno, mas como uma experiência, uma descida consciente e prolongada. Lúcifer e seus anjos, e o número que o texto do Apocalipse sugere é de 1/3 de todos os anjos existentes, o que, dependendo das estimativas teológicas sobre a quantidade total de seres angélicos, pode representar dezenas ou mesmo centenas de milhões de seres, caíram por 9 dias. Não como pedras caem em um poço, passivas e inconscientes. Caíram como seres completamente acordados, com memória perfeita, com inteligência intacta, com toda a capacidade de sentir e compreender o que estava acontecendo. A cada momento do trajeto, plenamente cientes de onde haviam estado, do que haviam feito e de para onde estavam indo. 9 dias caindo, com memória absoluta de tudo que haviam sido. Para um ser imortal que havia experimentado a perfeição da presença divina, a glória do serviço celestial, a beleza de uma existência sem limites, sem dor, sem escassez, sem deterioração, 9 dias caindo com plena consciência é uma forma de sofrimento que nenhuma linguagem humana consegue adequadamente descrever. Cada segundo desses 9 dias era uma comparação involuntária e devastadora entre o que havia sido e o que estava vindo. E então chegaram. O inferno que Milton descreve no livro primeiro de O Paraíso Perdido não é o inferno de representações populares, de chamas decorativas e demônios conforcados. É algo muito mais perturbador porque combina extremos que não deveriam coexistir. É um lugar de escuridão visível, uma contradição que Milton usa deliberadamente, porque o inferno não é simplesmente a ausência de luz, mas a presença ativa de algo que a substitui com seu oposto. É um lugar de fogo que não ilumina, de frio e calor simultâneos, que não se equilibram mas que coexistem em tortura, de um lago de fogo cujas chamas não aquecem, cujas brasas não dão conforto, de trevas que não oferecem descanso. É um lugar de privação absoluta, não privação de luxos, não privação de conforto, mas privação de Deus. E para um ser que havia vivido na presença divina desde antes do princípio, essa privação é a forma mais absoluta de vazio que existe. É a ausência daquilo que era a própria fonte de toda a realidade. Silêncio absoluto, mas Satanás acorda primeiro. Esta é uma das cenas mais poderosas de todo o poema. Satanás, esmagado contra a superfície ardente do lago de fogo, recupera lentamente a consciência. Os sentidos voltam um por um. O ambiente se revela progressivamente, e cada detalhe que se revela é uma confirmação da dimensão do que aconteceu. Ele olha ao redor. Reconhece Beelzebu, seu segundo em comando, o anjo que havia sido o mais próximo a ele em toda a hierarquia da rebelião, também caído, também esmagado, também acordando com aquela memória que não desaparece. E então Satanás fala. Não chora, não implora, não entra em colapso, fala. A primeira fala de Satanás em O Paraíso Perdido é um dos monólogos mais estudados, mais citados e mais debatidos da história da literatura inglesa. Nela, Satanás reconhece que perdeu. Reconhece, com lucidez brutal,
que o poder que o derrubou é superior ao seu em escala que não pode ser medida. Reconhece que o inferno é o inferno. E então diz algo extraordinário, algo que mudou a forma como gerações de leitores pensam sobre o orgulho e sobre a escolha. A mente em si mesma é um lugar, e em si mesma pode fazer do céu um inferno, e do inferno um céu. E conclui com a frase que se tornou uma das mais famosas da língua inglesa. É melhor reinar no inferno do que servir no céu. Pensa no que isso significa. Um ser de inteligência sobrenatural, com memória perfeita e inalterada do que é o céu, que havia literalmente habitado na presença de Deus, que havia sido o anjo protetor da glória divina, que conhecia de dentro a diferença entre o que estava vivendo e o que havia deixado, escolhe conscientemente o inferno. Não porque o inferno seja de alguma forma melhor. Não porque haja alguma vantagem objetiva em permanecer lá. Mas porque o céu agora representa para ele algo que se tornou mais intolerável do que o próprio inferno, a necessidade de se submeter. O orgulho havia se tornado maior do que a própria sobrevivência, maior do que o bem-estar, maior do que a razão. Milton dedica o livro segundo inteiro ao conselho que Satanás convoca no Pandemonium, o palácio que os anjos caídos constroem no inferno com uma velocidade espantosa, em um esforço que, segundo a narrativa poética, levaria aos melhores arquitetos humanos de qualquer época mais de 500 anos, para replicar mesmo com recursos ilimitados. No conselho, 4 grandes líderes do exército caído apresentam suas estratégias para o que fazer em seguida. Moloque, o mais brutal entre eles, defende a guerra aberta e imediata, mesmo sabendo que perderiam, porque ao menos seria uma resposta ativa, não a humilhação passiva de existir no inferno sem resistência. Belial, o mais eloquente e o mais covarde, defende a inação e a adaptação gradual à nova existência, argumentando que o tempo poderia tornar o inferno mais suportável e que a irritação do Criador poderia eventualmente diminuir. Mammon propõe uma solução prática: esquecer o céu, esquecer a guerra e construir um reino próprio nas profundezas, explorar as riquezas do inferno e criar uma civilização independente. Mas é Beelzebu quem apresenta o plano que Satanás havia concebido antes mesmo de chegar ao conselho. Havia um rumor, uma informação que circulava entre os anjos antes da rebelião, algo que havia sido dito ou insinuado nos salões celestiais antes que tudo desmoronasse. Deus planejava criar um novo tipo de ser, menor que os anjos em natureza, feito de matéria física do pó da terra, mas dotado de uma dignidade especial, de um status único dentro da criação, feito à sua imagem e semelhança, destinado a habitar um mundo físico de beleza inimaginável, um jardim que seria ao mesmo tempo lar e palco, e segundo a suspeita que Milton articula pela voz de Beelzebu, possivelmente destinado a um dia ocupar o lugar deixado vazio pelos anjos caídos, a restaurar o número dos seres que habitariam a presença divina. Para Satanás, isso não era uma informação neutra. Era uma ferida aberta com sal jogado em cima. Havia sobrevivido à queda. Havia mantido sua liderança mesmo na derrota. Havia convocado um conselho e mantido a aparência de controle e propósito. E agora havia um alvo, um novo ser, feito pelo mesmo Deus que o havia expulsado, destinado possivelmente ao tipo de proximidade divina que ele havia destruído para si mesmo. A criação do mundo para Satanás não era um milagre. Era uma afronta pessoal. Era Deus substituindo o que havia sido destruído, sem reconhecer a magnitude do que havia acontecido, sem deixar que a rebelião tivesse peso permanente sobre o projeto divino. E não havia maneira de suportar isso em silêncio. O plano de Beelzebu, que era na verdade o plano de Satanás, era simples em conceito e devastador em implicação. Não atacar o céu novamente, porque isso seria uma derrota certa. Em vez disso, corromper a nova criação, encontrar esse novo ser que Deus tanto amava, esse ser de barro com dignidade especial, e destruí-lo de dentro. Transformá-lo em instrumento de ofensa ao próprio Criador,
fazer com que o amor de Deus pela sua criação se tornasse a própria ferida que justificaria todo o sofrimento do inferno. O conselho aprovou. E começa então a parte da narrativa que Milton descreve com um detalhe que vai muito além do poético. A viagem de Satanás do inferno até o novo universo. Uma jornada que não é apenas física, é uma jornada através de camadas de realidade que existem entre o que é e o que poderia ter sido. Para sair do inferno, Satanás precisava passar pelas portas do abismo. E as portas eram guardadas por duas entidades que Milton criou com uma das mais densas genialidades alegóricas da literatura ocidental: morte e pecado. Morte é descrita como uma sombra sem forma definida, algo tão aterrorizante que olhar diretamente para ela provoca uma sensação de nada, não de pavor, mas de vazio absoluto, como se a existência mesma começasse a perder sua substância diante dela. Pecado, por sua vez, é descrita como uma mulher de beleza extraordinária da cintura para cima, uma beleza que é, ela mesma, uma memória da glória original de Lúcifer, mas com a parte inferior do corpo formada por serpentes que mordem continuamente sua própria carne. E ela não consegue sentir essas mordidas, porque perdeu toda a sensibilidade naquela parte de si mesma. Milton faz pecado revelar a Satanás nesse momento algo que é central para entender toda a narrativa. Ela nasceu de dentro dele, nasceu de sua própria cabeça, no exato momento em que o pensamento rebelde surgiu pela primeira vez, antes mesmo de qualquer ação. E que morte nasceu da união entre ela e Satanás no caos da queda. É um dos sistemas alegóricos mais densos de toda a tradição literária ocidental. O pecado nasce da mente do rebelde antes de qualquer ato externo. A morte nasce do pecado como consequência inevitável. E as três entidades, Satanás, pecado e morte, estão eternamente conectadas em uma relação que não é amor nem aliança, mas dependência parasitária de uma pela outra. Satanás convence pecado a abrir as portas, e além delas encontra o caos. O caos que Milton descreve é uma região de matéria não formada, de possibilidades não realizadas, de potencial que ainda não recebeu forma, um espaço intermediário entre o nada e o ser, onde a realidade existe em estado de turbulência permanente. Correntes de matéria e informação se chocam e se dissolvem. Redemoinhos de possibilidade e impossibilidade coexistem. Não há direção confiável, não há superfície estável, não há horizonte fixo. Satanás voa através desse caos por um período que o poema sugere equivaler a várias semanas de viagem, lutando contra correntes invisíveis, subindo e descendo sem referência, avançando com esforço que seria sobre-humano, ou mais precisamente, sobre-angélico, em direção a um ponto que ele não pode ver claramente, mas que sente existir. E então, no livro terceiro, algo acontece que paralisa até o leitor mais cínico. Luz. Não a luz falsa do inferno que não ilumina. Não a ausência de trevas que é diferente da presença de luz, mas luz real. A primeira luz do universo recém-criado, irradiando a partir de algo que ele consegue ver apenas como um ponto luminoso ao longe, cercado de estrelas que acabavam de existir pela primeira vez em toda a história da realidade, dentro de um universo de proporções que ele nunca havia visto, porque antes da rebelião, tudo que existia era a realidade celeste, atemporal, não espacial da mesma maneira. O universo inteiro era novo, e ele estava do lado de fora. Quanto tempo Satanás ficou simplesmente observando antes de descer? Milton não dá um número exato, mas a narrativa sugere que ele passou um tempo considerável apenas voando entre as esferas celestiais recém-formadas, examinando os planetas com a mesma inteligência sobrenatural que havia usado para planejar a rebelião, agora usada para observar o que Deus havia feito em sua ausência. Passou pela Lua, com sua superfície de vales e montanhas que nenhum olho humano havia visto ainda. Passou pelo Sol. E aqui Milton escreve uma das passagens mais comoventes de todo o poema. Satanás olha para o Sol e fala diretamente para ele, em um solilóquio que começa com algo inesperado e assustador em sua humanidade: admiração. Ele chama o Sol de o Rei do Sol, reconhece a beleza e a glória que irradia, e nesse reconhecimento há um instante,
breve, mas real, em que a narrativa se detém. Porque Satanás, diante da beleza da criação, tem um momento de hesitação genuína sobre sua escolha. Você consegue imaginar o peso desse momento? Um ser que havia escolhido o inferno ao invés da submissão, que havia descido 9 dias com memória perfeita, que havia atravessado o caos durante semanas, parado diante do sol, sozinho, sem nenhum exército atrás de si, sem plateia para manter as aparências, sem o orgulho público que havia sustentado seu discurso no pandemônio, e por um momento se perguntando se seria possível voltar, se o arrependimento seria aceito, se a distância que havia entre o que era e o que poderia ter sido poderia, de alguma forma, ser atravessada de volta. E então responde à própria pergunta com uma honestidade que é, talvez, o momento mais tragicamente lúcido de toda a narrativa. Não porque Deus não aceitaria, mas porque ele mesmo não consegue genuinamente se arrepender. Porque o arrependimento verdadeiro exigiria submissão do orgulho. E a submissão do orgulho é exatamente a única coisa que Satanás é incapaz de oferecer, não porque não saiba que deveria, mas porque saber e poder são coisas diferentes quando o orgulho já se tornou a estrutura inteira da identidade. Arrependimento verdadeiro exigiria rendição de si mesmo. E isso, para o ser que havia sido o mais glorioso, era a única derrota que o inferno físico ainda não havia completado. Então ele desce e encontra o Éden. A descrição do Jardim do Éden no livro 4 de O Paraíso Perdido é considerada por muitos especialistas em literatura inglesa uma das passagens mais belas já escritas nessa língua. Milton descreve um lugar onde árvores de fruto e de sombra crescem em abundância, que a natureza humana após a queda nunca replicou nem poderia replicar, não por falta de recursos, mas porque a própria natureza da criação havia mudado depois do que estava prestes a acontecer. Onde rios de água cristalina correm sobre leitos de pedras com cores que não existem no espectro, que olhos humanos modernos conseguem perceber, porque esse espectro também foi afetado pela queda. Onde flores de perfumes que nenhum nariz humano pós-Éden jamais sentiu crescem sem nenhum cultivo, sem nenhuma seleção artificial, sem nenhum esforço, onde a temperatura é sempre perfeita, onde não há predadores, onde não há morte, onde não há deterioração de nenhum tipo. E no centro desse jardim, 2 seres, Adão e Eva. A primeira vez que Satanás os vê, Milton descreve a reação com uma palavra que carrega um universo inteiro dentro dela: inveja. Mas não a inveja pequena e cotidiana que um ser humano sente por um vizinho com algo que ele não tem. Uma inveja cósmica. Uma inveja que é ao mesmo tempo admiração forçada, ódio ativo, dor antiga, desejo impossível e desespero sem fundo, tudo misturado em proporções que explodem qualquer sistema de análise emocional humana. Porque o que Satanás vê diante de si não são apenas 2 seres bonitos em um jardim bonito. São 2 seres que possuem tudo que ele perdeu, e mais além. Adão e Eva têm a presença de Deus, não a memória da presença como Satanás carrega, uma memória que ele não pode apagar e que não lhe serve de nenhum consolo. Eles têm a presença real, ativa, cotidiana. Deus vinha ao jardim, caminhava com eles, conversava com eles como alguém conversa com amigos próximos, com a intimidade de quem não precisa se explicar a cada encontro porque a relação já tem história e profundidade. Era uma relação que Satanás havia destruído para si mesmo, que havia carregado como ferida aberta durante a descida e durante o caos e durante toda a observação do universo novo, e que agora via existir, viva e funcional, em criaturas feitas de barro. Feitas de barro. Este detalhe específico não passou despercebido em nenhuma das tradições teológicas que refletiram sobre a queda de Satanás ao longo dos séculos. O ser mais glorioso já criado, feito de luz e música e pedras preciosas, constituído para a presença imediata de Deus, havia perdido tudo o que o definia, e o lugar que havia ocupado na ordem da criação estava sendo preenchido por seres feitos de poeira. O texto de Gênesis 2, verso 7, usa a palavra hebraica afar, literalmente, o resíduo de tudo que se desfaz, a coisa mais humilde que existe na escala da matéria. Seria isso intencional? Milton acredita que sim.
E o argumento teológico por trás disso é de uma profundidade que continua perturbando pensadores e teólogos. Deus não escolheu criar o homem de matéria gloriosa para que a glória do homem dependesse de sua composição. Ele criou o homem da matéria mais humilde, precisamente para que a glória do homem dependesse exclusivamente da relação com Deus, não da substância de que era feito. A dignidade de Adão não estava em seu material, estava em quem ele conhecia. E nessa distinção há uma sabedoria que inverte completamente o sistema de valores que havia causado a queda de Lúcifer, que havia baseado sua identidade no que ele era por si mesmo e não em quem o havia feito. Para Satanás, observando do exterior do jardim, isso não era filosofia. Era uma ferida que punha em evidência o erro inteiro de tudo que havia feito. Ele passou vários dias observando. Milton descreve Satanás pousado em uma árvore alta, na forma de um corvo, a primeira de suas muitas transformações ao longo do poema, simplesmente olhando, observando a rotina de Adão e Eva, ouvindo suas conversas, estudando os padrões de movimento deles dentro do jardim, identificando os ritmos do dia e da noite, os hábitos de trabalho e de descanso, os pontos onde cada um costumava estar sozinho ou acompanhado. Era a paciência de um estrategista que sabe que tem essencialmente uma única oportunidade real, e que desperdiçá-la seria um erro que o confinaria ao inferno sem nenhuma esperança de ação futura. E o que ele ouvia durante esses dias de observação era o seguinte: havia uma proibição, uma única proibição em meio a uma abundância que não tinha limite visível, uma árvore cujo fruto não deveria ser comido. Apenas uma. Em um jardim de proporções que Milton sugere serem equivalentes às de um território imenso, com rios que dividem suas águas em 4 correntes principais, como o texto de Gênesis 2 descreve, sugerindo uma área de dimensões continentais, havia apenas uma restrição, uma proibição singular dentro de uma liberdade total, uma borda em meio a um espaço sem bordas. Satanás não precisava de mais. O que estava passando pela mente dele naquele momento é algo que vale a pena tentar imaginar em toda a sua complexidade. Toda a grandiosidade da criação, o universo inteiro, com suas centenas de bilhões de galáxias, cada galáxia com seus bilhões de estrelas, cada estrela com seus planetas e satélites e cinturões de asteroide, havia sido criada como palco para esses 2 seres, e esses 2 seres tinham acesso a tudo dentro desse palco, exceto a uma coisa, uma única árvore, em um jardim que já tinha mais do que qualquer ser poderia desejar. E Satanás entendia o que aquela árvore representava, de uma maneira que Adão e Eva, criados sem a experiência da rebelião, não podiam entender completamente. O texto de Gênesis 2 chama a árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal. Na tradição teológica que informa todo o poema de Milton, o que estava em jogo com aquela proibição não era o conhecimento em si. Adão e Eva já possuíam capacidade intelectual extraordinária, capaz de operações que a mente humana pós-queda não replica facilmente. O próprio texto de Gênesis 2 indica que Adão nomeou cada animal existente, o que implica uma capacidade de categorização, reconhecimento e linguagem, que funcionava em uma velocidade e profundidade sem paralelo. O que estava em jogo era a obediência. A escolha de confiar em Deus mesmo quando não se entende completamente a razão por trás da proibição, mesmo quando a lógica imediata não fornece uma explicação satisfatória, mesmo quando seria possível raciocinar de outra maneira. Era um teste de relacionamento, não um teste de inteligência, não um teste de força, um teste de confiança. E Satanás, o ser que havia falhado exatamente nesse ponto, que havia decidido que entendia melhor do que o Criador o que era adequado para si mesmo, sabia exatamente como atacar um teste de relacionamento. Mas antes de agir, ele foi descoberto. O anjo Uriel, sentinela do Sol e do Universo, havia visto Satanás atravessar o cosmos disfarçado de anjo de menor hierarquia. A disfarce havia funcionado com Uriel na primeira inspeção, porque Uriel era um guardião do universo físico, não um leitor de almas, e o disfarce de Satanás era suficientemente convincente na aparência exterior. Mas no livro 4, quando Satanás já está dentro do jardim,
os anjos Gabriel e Ituriel o encontram, literalmente, curvados sobre o ouvido de Eva enquanto ela dorme, sussurrando ao ouvido dela conteúdo que Milton não transcreve completamente, mas que implica sonhos de questionamento, de desejo, de dúvida sobre a proibição. Um único toque do dardo de Ituriel é suficiente para que Satanás retorne à sua forma verdadeira. A magia do disfarce não resiste ao contato direto com a verdade. E por um momento, os dois anjos e Satanás ficam frente a frente, não como inimigos em campo de batalha, mas como seres que reconhecem uns aos outros, que carregam a memória do que existia antes de tudo isso. O que Milton descreve nesse confronto é revelador de uma maneira específica. Satanás, na sua forma verdadeira, ainda é imenso, ainda é aterrorizante em escala, ainda carrega traços da glória original que fazem os anjos guardas hesitarem por um momento, não de medo exatamente, mas de algo próximo ao reconhecimento doloroso de quem ele havia sido. Uma balança de ouro aparece no céu, a balança da justiça divina, mostrando a Gabriel que o confronto deve ser deixado para depois, que não era essa a hora. Satanás lê o sinal, compreende e parte, mas antes de ir, promete retornar. E voltou. No livro 9, o livro central do poema, o ponto de virada de toda a narrativa e de toda a criação, Satanás entra no jardim pela segunda vez. Desta vez, não como corvo pousado em uma árvore, não como anjo disfarçado de menor hierarquia, mas como serpente. Milton descreve o processo de Satanás vagando pelo jardim durante a noite, procurando o animal mais adequado para seu propósito, e encontrando uma serpente que, antes da queda, se movia erguida, com uma graciosidade que fazia outras criaturas pararem para observar, e que era considerada o mais astuto dos animais do campo, exatamente como o texto de Gênesis 3 indica. E então Satanás entra nela. O ser que havia sido o mais glorioso dos anjos, o portador de luz, o querubim protetor, o instrumento musical vivo da presença divina, habitou o corpo de um réptil. Humilhação. Completa, mas calculada até o último detalhe, porque a serpente não levantaria suspeita, porque Adão e Eva haviam convivido com todos os animais do jardim sem medo, sem cautela especial, porque o que Satanás planejava não era um ataque frontal, não era força contra força, era uma conversa. E as melhores conversas destrutivas nunca parecem perigosas até que o estrago já está feito. Ele encontrou Eva sozinha. Adão havia pedido que ela ficasse com ele naquele dia. Havia sido avisado pelo anjo Rafael no livro 8º sobre a existência de um inimigo que circulava ao redor do jardim. O aviso havia sido claro. A ameaça havia sido nomeada. E Eva havia ouvido tudo isso. Mas então tomou uma decisão que Milton narra com uma profundidade psicológica impressionante. Ela quis ir trabalhar sozinha em outra parte do jardim. Não era desobediência direta. Não era ignorar o aviso por teimosia. Era algo mais sutil e mais humano. O desejo de demonstrar autonomia, de provar que conseguia resistir por si mesma, sem a presença de Adão como proteção, de mostrar que a fé dela era genuína e não apenas derivada da presença do marido. Foi exatamente a abertura que Satanás precisava. A conversa que se seguiu entre Satanás e Eva é uma obra-prima de manipulação intelectual, que continua sendo estudada em cursos de retórica, psicologia e filosofia, porque os métodos que utiliza não são específicos de um tempo ou de uma cultura, são universais. Satanás começou por onde um manipulador habilidoso sempre começa, com um elogio genuíno ao ego da vítima. Expressou admiração pela beleza de Eva com uma eloquência que ela não havia experimentado nem mesmo nas palavras de Adão, porque Adão não precisava conquistá-la. Ela era sua companheira por natureza e por criação, e a linguagem entre eles era de presença, não de sedução. Satanás introduziu algo novo, a experiência de ser visto como extraordinária por alguém que poderia perfeitamente não ter notado, que poderia ter passado por ela sem parar. Isso criou uma abertura de receptividade que não havia antes. Em seguida, fingiu espanto com o fato de que uma criatura de tamanha beleza e inteligência não comesse de todos os frutos de um jardim tão abundante.
A pergunta parecia inofensiva. Era uma armadilha de enquadramento. Depois questionou a proibição, não atacando-a diretamente, o que teria levantado imediata resistência, enquadrando-a como algo que merecia ser entendido melhor, como algo que, numa criatura tão extraordinária quanto Eva, deveria gerar curiosidade intelectual, não apenas obediência automática. E então mentiu. Com 3 mentiras embrulhadas em meia-verdade, cada uma mais difícil de detectar do que a anterior. De modo algum morrereis, disse. Isso era mentira. A morte era exatamente o que a proibição protegia contra. Antes sabe Deus que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Isso era parcialmente verdade. Os olhos se abriam. Mas o que veriam não seria o que a serpente sugeria. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso era a mentira mais sofisticada de todas, porque continha um grão de verdade. Eles de fato conheceriam o bem e o mal, mas conheceriam da maneira mais terrível possível, por experiência direta. Não pela onisciência divina, que conhece o mal sem ser afetada por ele, mas pela vulnerabilidade humana, que o conhece sendo destruída por ele. E por baixo de todas as 3 mentiras, havia uma quarta, não dita diretamente, mas implicada em cada palavra. Deus estava escondendo algo. A proibição não era proteção, era controle. O amor divino não era amor, era possessividade. O limite não era cuidado, era inveja de um Deus que não queria criar rivais. Este é o método mais antigo do mundo. Não destruir a fé de uma vez, porque fé destruída diretamente cria resistência e defesa. Mas plantar uma dúvida sobre o caráter de Deus. Uma dúvida pequena, razoável, que se apresenta como perguntar saudável. Fazer com que a proteção pareça controle, fazer com que o amor pareça possessividade, fazer com que a obediência pareça ingenuidade, fazer com que o questionamento pareça inteligência e a confiança pareça fraqueza, e então esperar que a pessoa tire suas próprias conclusões. Eva olhou para a árvore. Milton descreve esse momento com uma lentidão deliberada, cada frase mais pesada do que a anterior. Ela olhou para o fruto, ela considerou o que havia ouvido, ela ponderou. Ela alcançou. A terra tremeu, a natureza gemeu. Milton escreve isso literalmente. A criação sentiu o que estava acontecendo antes que qualquer consequência visível se manifestasse, porque a criação inteira havia sido colocada sob a autoridade de Adão, e o que Adão representava estava prestes a mudar de maneira irreversível. Eva comeu, e então foi buscar Adão. A decisão de Adão é, talvez, o momento mais complexo e mais tragicamente humano de todo o poema. Ele sabia o que havia acontecido. O texto bíblico não deixa ambiguidade sobre isso. A primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 14, afirma com clareza que Adão não foi enganado. Ele viu o fruto na mão de Eva, entendeu o que significava, compreendeu as implicações, e então comeu também. Por quê? Milton sugere algo que é simultaneamente nobre em impulso e catastrófico em resultado. Adão não conseguiu imaginar existir sem Eva. Não foi fraqueza de caráter simples, não foi estupidez. Foi amor mal direcionado, amor que, naquele momento específico, colocou a criatura acima do Criador. Em um gesto que o poeta descreve com gentileza e com tristeza ao mesmo tempo, Adão escolheu compartilhar a queda de Eva a permanecer separado dela. Satanás havia calculado cada elemento, mas havia algo que ele não havia calculado. Quando os dois comeram, o que aconteceu primeiro não foi a abertura de olhos para a sabedoria que a serpente havia prometido. Não foi a expansão de consciência, a experiência de ser como Deus. O que aconteceu primeiro, com uma imediatidade que não deixou nenhum espaço para qualquer outra coisa, foi vergonha. Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O conhecimento que chegou não era o conhecimento da grandiosidade. Era o conhecimento da vulnerabilidade, a consciência da própria fragilidade, o peso insustentável da culpa por algo que não podia ser desfeito. E então tentaram se esconder de Deus. O ser que havia caminhado com eles no jardim, cuja presença era familiar e amorosa, cuja voz era reconhecida sem medo,
cujo movimento entre as árvores era esperado como o visitante mais íntimo da vida cotidiana. Agora, era uma presença que causava terror. Não terror de Deus exatamente, mas terror do encontro entre o que haviam feito e o que Deus sabia. Terror da transparência quando se carrega algo que não deveria ter sido carregado. A relação havia sido quebrada, não destruída, mas quebrada, e o conserto dessa quebra não estava ao alcance de nenhuma criatura dentro da criação. Não porque o arrependimento fosse impossível ou indesejado, mas porque o preço do conserto era maior do que qualquer coisa que criaturas mortais podiam pagar por si mesmas. As consequências se desdobraram em Gênesis 3, com uma progressão que é ao mesmo tempo justa e devastadora. A terra que havia produzido sem esforço passou a exigir suor e trabalho. A gravidez que havia sido prevista como bênção em Gênesis 1, verso 28, sede fecundos e multiplicai-vos, passou a incluir dor. A relação entre Adão e Eva, que havia sido de complementaridade perfeita, de identidade que se reconhecia na diferença sem tensão ou hierarquia de poder, passou a ter a possibilidade de dominação e de conflito. Os animais que obedeciam passaram a ser predadores e presas uns dos outros. Os corpos que haviam sido criados para durar para sempre começaram a incluir o processo de deterioração. E a morte, que havia sido apenas uma possibilidade teórica da qual eles haviam sido protegidos pela obediência, tornou-se uma certeza inscrita na biologia. Satanás havia destruído o sistema operacional da criação. Ou havia tentado. Funcionou, mas apenas parcialmente. E foi no que não funcionou que o plano inteiro começou a desmoronar. Porque antes de pronunciar as consequências sobre a serpente, sobre Eva e sobre Adão, Deus fez uma declaração que é chamada pela tradição teológica de Protevangelium, o primeiro evangelho, a primeira mensagem de boa nova dentro de uma cena de julgamento. Uma declaração dirigida não a Adão e Eva, mas à serpente, e por extensão ao ser que a havia habitado. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher, um descendente específico de Eva, que feriria a cabeça da serpente, um golpe fatal em qualquer simbolismo do mundo antigo, a cabeça sendo o centro de comando, de identidade, de existência, e que em troca seria ferido no calcanhar. Uma ferida dolorosa, uma ferida que deixaria marcas, mas não fatal. Satanás estava presente quando essas palavras foram ditas. Havia entendido completamente? Não, mas havia entendido o suficiente para que daquele momento em diante uma nova obsessão substituísse a anterior. A questão não era mais apenas corromper a criação, era encontrar esse descendente específico, identificá-lo e destruí-lo antes que pudesse cumprir o que a promessa indicava. Os séculos que se seguiram, toda a história do povo de Israel, toda a narrativa da aliança e da lei e dos profetas e dos reis, podem ser lidos como a longa guerra de Satanás contra uma promessa que ele não conseguia apagar. Cada ameaça contra a linhagem que levaria ao Messias. Cada tentativa de eliminar os descendentes de Abraão. Cada genocídio planejado ou executado. Cada rei que perseguiu os profetas de Deus. Cada exílio que ameaçou a continuidade de um povo. Cada momento em que a linha que deveria chegar ao cumprimento esteve ameaçada de extinção. Era a longa guerra de Satanás contra uma promessa feita no jardim. E então, aproximadamente 4.000 anos depois do jardim, 4 milênios de estratégia, de tentativas parcialmente bem-sucedidas e de falhas, de paciência que seria impossível para qualquer mente humana sustentar, nasceu em Belém uma criança. John Milton terminou o seu poema com Adão e Eva, deixando o paraíso, mas não em desespero, com esperança, e é exatamente isso que Satanás não conseguiu prever. Toda a sua estratégia, toda a sua paciência de séculos observando, infiltrando, seduzindo, culminou em algo que ele acreditava ser sua maior vitória. Mas o plano de Deus nunca havia terminado com o Éden. O Éden era apenas o prólogo. Séculos depois, um segundo Adão entraria no mundo. Não em um jardim de perfeição,
mas em uma manjedoura de pobreza, não para reinar sobre os animais, mas para servir aos homens. E onde o primeiro Adão cedeu à tentação, o segundo a enfrentou no deserto. 40 dias, 3 investidas diretas, o mesmo tentador com os mesmos métodos refinados por milênios, e não cedeu. Cada passo de Jesus era a resposta direta ao plano de Satanás. Cada cura era a reversão do estrago causado no jardim. Cada ressurreição era a demonstração de que a morte não tinha a última palavra. Cada perdão era a restauração do que havia sido quebrado em Gênesis 3. E cada vez que Jesus chamava alguém para uma relação com o Pai, estava reconstruindo o que Satanás havia destruído quando plantou a dúvida sobre o caráter de Deus no ouvido de Eva. A cruz pareceu por 3 dias a vitória final das trevas. Era o ponto mais alto da linha que Satanás havia traçado desde o jardim. O descendente prometido, morto. A semente da mulher, no túmulo. A profecia, aparentemente refutada. Mas até nisso, Satanás foi enganado. Porque o que ele usou como arma, a morte, foi exatamente o que Deus usou como portal. A morte que havia entrado no mundo através do jardim foi o próprio mecanismo da redenção do mundo. A ferida no calcanhar, o sofrimento, a cruz, o sepulcro, era o movimento que possibilitava o golpe na cabeça. E quando a pedra rolou no 3º dia, não foi apenas um túmulo que se abriu. Foi a sentença final, sobre tudo aquilo que havia começado antes do princípio. Foi a resposta definitiva ao ser que havia observado a criação com ódio, que havia calculado a queda com paciência de séculos, que havia acreditado que o orgulho poderia ser uma fundação melhor do que a obediência. A criação que ele havia tentado destruir estava sendo restaurada. O ser de barro que ele havia desprezado estava sendo elevado a uma dignidade que o próprio Lúcifer nunca havia alcançado. E o Deus que ele havia desafiado havia respondido não com força bruta que esmagasse o inimigo, mas com amor que desceu ao ponto mais baixo da criação para encontrar o que estava perdido. John Milton, cego, ditando versos no silêncio de um quarto em Londres, havia visto tudo isso com mais clareza do que muitos que tinham olhos. E ao dar voz a Satanás, não havia glorificado o inimigo. Havia revelado, com uma precisão que nenhuma argumentação teológica seca poderia igualar, o que torna a queda tão devastadora e a redenção tão extraordinária, que ambas foram escolhas. Que o livre-arbítrio não é apenas um conceito filosófico, mas o solo em que toda a história acontece. Que o orgulho que destruiu Lúcifer e o amor que restaurou o que foi perdido são as duas forças que dividem toda a realidade entre si. E que você, que está lendo isto agora, não é nem Lúcifer nem Adão antes da queda. Você é alguém que já conhece a história inteira, que já sabe o nome do tentador e os métodos que ele usa, que já tem acesso ao que o primeiro casal não tinha, a palavra completa, o sacrifício consumado, a promessa cumprida. E isso, para o ser que assistiu ao nascimento do mundo esperando apenas a sua destruição, é a derrota mais absoluta de todas.